Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de gratidão, o seu momento de aprendizado através da Bíblia narrada, ouvindo as palavras do Senhor. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E também faz aqui a tua inscrição, deixa o teu comentário, deixa o teu like e compartilha, seja você também um emissor da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós, grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos:
haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Aqui no capítulo 26 está relatando quando sobreveio uma fome grande ali na terra, né? Além de uma outra que já havia tido nos dias de Abraão, e aí Isaque foi até Gerar, que era ali um território filisteu. E o Senhor apareceu a Isaque e foi bem claro para ele, dizendo: não vá para o Egito, porque a intenção era ir até o Egito, porque lá era uma terra bem próspera, né? Mas o Senhor ordenou que ele não fizesse isso e que Deus ia cuidar dele, e ali onde ele tivesse que ficar mesmo, que era na terra de Gerar, que foi quando Deus disse: fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E o Senhor cumpriu tudo isso. Ele já tinha prometido que ia cuidar da descendência de Abraão devido à obediência de Abraão, e ele fala novamente ali a Isaque, e ele reforça que ele ia fazer isso, ele ia multiplicar a descendência dele, iam ser todos abençoados devido à obediência de Abraão, porque Abraão tinha guardado todos os mandamentos do Senhor, os preceitos, né, os estatutos, as leis, e aí Isaque então ficou ali nessa terra de Gerar, embora sendo território filisteu, era a ordem que Deus tinha dado a ele. E aí eu pergunto a você também, né? Muitas vezes na nossa vida a gente fica tão na dúvida do que fazer, né? E se Deus falasse conosco igual falava antigamente com os homens da terra, né? Assim, tão claramente, seria mais fácil, né? Pois é. Mas hoje Deus fala conosco de outras maneiras, e você tem que, como que eu vou dizer, tentar sempre ter uma disciplina para que Deus fale mais com você, porque muitas vezes Deus não fala tanto conosco porque nós não damos abertura, a gente não espera, a gente não ora, a gente quer ter intimidade com Deus, mas não passa 10 minutos do dia falando com Ele, dirigindo-se a Ele. E aí também, né, como que nós queremos ter prosperidade e bênção em nossas vidas, né? Deus, ele vai sim responder aos filhos que se dirigem a Ele, que priorizam a presença do Senhor, né? É nós que temos que fazer isso. Deus nunca nos abandona, mas nós muitas vezes o abandonamos. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa disciplina de estar sempre em contato com o Senhor para poder entender as ordens dele, entender o que é para ser feito. E muitas vezes ele mostra claramente, né, sendo pela palavra, sendo por alguma coisa que acontece, e às vezes até fala conosco em sonhos, em pensamentos, e você sente tão forte no coração que você sabe que aquilo foi vindo do Senhor, não foi coisa da sua cabeça, né? E aqui foi uma situação assim que aconteceu isso, né? Deus falou claramente a ele, e ele soube a atitude a tomar, ele obedeceu, né? E com isso a gente conclui que Deus quer a nossa obediência e não o nosso sacrifício, né? Você tem que obedecer ao Senhor, você tem que fazer as coisas corretas conforme a palavra do Senhor, né? Aqui nesse capítulo tem bastante coisinhas para dizer, nós vamos falar meio resumido aqui, mas Isaque cometeu o mesmo erro de Abraão quando ele chegou numa outra terra e ele mentiu que a esposa era irmã dele, porque ele ficou com medo de ser morto pela grande beleza dela, né? Depois o rei Abimeleque descobriu. Esse rei Abimeleque, embora tenha o mesmo nome,
Também filisteu, eu fui assim pesquisar para ver, porque eu achei que não batia as idades, né? Não é o mesmo rei Abimeleque que fez aliança com Abraão lá atrás, tá? Provavelmente filho ou neto daquele rei Abimeleque, tá bom? E depois aqui teve a história dos poços, né? Abimeleque, ele descobriu que a Rebeca não era irmã de Isaac, ela era esposa, então daí ele também meio que expulsa ele dali. Ele viu que ele era um homem próspero. Daí houve o negócio dos poços aqui, que os pastores de um contenderam com os pastores de outro, e aí ele acabou indo para outra terra, mas depois o próprio rei Abimeleque volta atrás, ele quer fazer aliança com Isaac, porque ele fala ali que uma coisa bem bacana, que a gente tem que transparecer isso para as pessoas que não são cristãs. O rei Abimeleque, ele fala: vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Ele também percebeu, assim como aquele outro rei Abimeleque tinha percebido, que tudo que Abraão fazia, Deus era com ele era favorecido por isso, por sua fé, por sua fidelidade ao Senhor. Aqui esse rei Abimeleque, também filisteu, diz a mesma coisa a Isaac. Ele percebe essa prosperidade que Isaac tinha, né, devido à sua obediência também e fé, e ele vai lá querer fazer aliança com Isaac, né? E essa aliança é feita aqui também. E bem no finalzinho tem um parênteses aqui, falando que Esaú, ele casou-se com 2 esposas, né? E elas eram Eteias, né? Isso não foi do agrado de Isaac e Rebeca. Mais uma vez aqui comprovamos que Esaú, ele era desobediente, profano, como já foi falado em outras passagens por aqui. Então, fechou assim esse capítulo, né? Deu esse lance assim, dizendo que Esaú, ele não agradou aos pais ali nos casamentos que ele realizou, né? Porque eles não eram nem dos mesmos povos ali que os israelitas, tá bom? Se você gostou do capítulo de hoje, se foi relevante para você, compartilha. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.